Ela acendeu uma vela de Natal para iluminar o caminho de volta do filho desaparecido há anos. As esperanças estavam se esgotando. O que ela não sabia era que aquela noite de Natal seria um verdadeiro milagre em sua vida. Se você gosta de histórias milagrosas e de se emocionar, curta, compartilhe e se inscreva em nosso canal, para não perder as próximas histórias. A mesa estava posta para dois, como estava há 25 anos. Dona Conceição, aos 78 anos, já não enxergava tão bem quanto antes, mas ainda conseguia arrumar a mesa de Natal com a mesma precisão de sempre. O prato de porcelana branca com flores azuis no lugar de sempre. Os talheres de prata que haviam sido de sua mãe. O guardanapo de tecido cuidadosamente dobrado. E uma vela no centro, que ela acendia toda véspera de Natal às 8 da noite, e deixava queimar até a meia-noite. A vela era para iluminar o caminho de Júlio, seu filho, caso ele decidisse voltar para casa. Júlio havia partido em uma manhã de dezembro de 1998, 3 dias antes do Natal. Tinha 18 anos, tinha acabado de terminar o ensino médio, tinha a cabeça cheia de sonhos e ressentimentos. A discussão que precedeu sua partida havia sido violenta, palavras foram ditas que não podiam ser retiradas, acusações foram feitas que abriram feridas profundas. "Você nunca me deixou ser quem eu sou", gritou Júlio naquela manhã. "Você sempre quis me controlar, me moldar, me transformar em algo que eu não quero ser. Eu vou embora, mãe. E não pretendo voltar." Conceição, naquela época uma mulher de 53 anos que havia criado filhos sozinha desde que o marido os abandonara, tentou responder. Tentou explicar que tudo o que fazia era por amor, que suas regras eram para protegê-lo, que ela só queria o melhor para ele. Mas as palavras saíram erradas, saíram como mais controle, mais julgamento, mais do que Júlio não queria ouvir. Ele fez as malas em silêncio. Pegou o pouco dinheiro que tinha economizado. E saiu pela porta da frente sem olhar para trás. Conceição correu atrás dele, gritando seu nome, implorando para que ficasse. Mas Júlio entrou em um ônibus e desapareceu. A última imagem que ela tinha do filho era sua silhueta através da janela do ônibus, olhando para frente, recusando-se a se virar. Os primeiros anos foram de busca desesperada. Conceição contratou detetives, registrou boletins de ocorrência, viajou para cidades onde havia rumores de que alguém parecido com Júlio havia sido visto. Gastou economias, vendeu joias, fez tudo o que estava a seu alcance. Nada funcionou. Júlio havia desaparecido completamente, como se a terra o tivesse engolido. Com o tempo, a busca ativa deu lugar a uma espera silenciosa. Conceição manteve o quarto de Júlio exatamente como ele havia deixado, os posteres de bandas de rock nas paredes, os livros empilhados na escrivaninha, as roupas que não couberam na mala ainda penduradas no armário. Todo Natal, ela punha a mesa para dois, acendia a vela, e esperava. Ele nunca vinha. Os vizinhos achavam que ela havia enlouquecido. Alguns, nos primeiros anos, tentaram convencê-la a seguir em frente, a aceitar que Júlio havia escolhido partir e não voltar. "Ele é um homem adulto", diziam. "Se quisesse estar aqui, estaria." Mas Conceição não conseguia aceitar. Não conseguia desistir. Porque desistir significaria admitir que havia perdido o filho para sempre, e essa era uma verdade que ela não podia suportar. Aos poucos, os vizinhos pararam de tentar. Pararam de visitá-la no Natal. Pararam de perguntar por Júlio. Conceição se tornou a velha maluca da rua, aquela que punha a mesa para o filho morto, porque para eles, ele devia estar morto, era a única explicação para tanto silêncio. Mas Conceição sabia. Com uma certeza que não podia explicar, sabia que Júlio estava vivo em algum lugar. E continuava esperando. A véspera de Natal de 2023 chegou como todas as outras dos últimos 25 anos. Conceição passou o dia preparando a ceia, chester, arroz, farofa, salpicão, as receitas que Júlio adorava quando era criança. Decorou a pequena árvore de Natal que ficava no canto da sala, a mesma árvore artificial que usava há décadas, com os mesmos enfeites que Júlio havia ajudado a colocar quando tinha 5, 6, 7 anos. Às 8 da noite, ela acendeu a vela. Sentou-se à mesa e esperou.
As horas passaram em silêncio. 9 da noite. 10:11. A vela queimava lentamente, a cera derretendo em lágrimas que escorriam pelo castiçal. A comida esfriava na travessa, intocada. Conceição não tinha fome. Nunca tinha fome na véspera de Natal. Às 11h47, 13 minutos antes da meia-noite, houve uma batida na porta. Conceição levantou a cabeça, o coração acelerando. Provavelmente era o vizinho verificando se ela estava bem, como fazia às vezes. Ou algum bêbado que havia confundido as casas. Ou... Ela se levantou devagar, as articulações protestando, e caminhou até a porta. Abriu. E lá estava ele. Júlio. Não um menino de 18 anos que havia partido, mas um homem de 43. Os cabelos que haviam sido negros agora tinham fios de prata. O rosto que havia sido jovem agora carregava rugas e cicatrizes de uma vida que Conceição não conhecia. Mas os olhos castanhos que ela reconheceria em qualquer lugar, os olhos do seu filho, esses eram os mesmos. Mãe, disse ele, a voz rouca como se não a usasse há muito tempo. Eu voltei. Conceição não disse nada. Não conseguia. As palavras se recusavam a sair, presas em algum lugar entre o coração e a garganta. Em vez disso, ela fez a única coisa que podia fazer, abriu os braços. E Júlio, o filho pródigo, o homem que havia passado 25 anos fugindo, caiu nos braços da mãe e chorou como não chorava desde que era criança. Sentados à mesa posta para dois, finalmente ocupada por duas pessoas, eles conversaram pela noite inteira. Júlio contou sua história. Não escondeu nada, não amenizou nada. Depois de sair de casa, ele havia viajado para São Paulo, achando que conseguiria fazer a vida na cidade grande. Trabalhou em empregos precários, dormiu em albergues, passou fome mais vezes do que gostaria de admitir. Conheceu pessoas erradas, fez escolhas erradas. Aos 21 anos, estava viciado em crack, morando nas ruas, completamente perdido. Por que você não voltou? Perguntou Conceição, segurando a mão do filho. Vergonha, respondeu Júlio. Eu tinha dito todas aquelas coisas terríveis. Tinha jurado que não ia voltar. E quando minha vida desmoronou, eu achei que não merecia voltar. Achei que você não ia me querer de volta. Achei que era melhor você pensar que eu estava bem em algum lugar do que saber a verdade. Os anos seguintes foram um inferno particular. Júlio entrou e saiu de programas de recuperação. Passou temporadas na prisão por pequenos furtos. Perdeu empregos, perdeu amigos, perdeu qualquer esperança de um futuro melhor. Em seus momentos mais escuros, pensou em acabar com tudo. O que te impediu? Perguntou Conceição, as lágrimas escorrendo livremente. Você, disse Júlio. Toda vez que eu estava no fundo do poço, eu pensava em você. Pensava se você ainda estava lá, esperando. E essa pergunta me mantinha vivo. Eu precisava saber. A virada veio aos 38 anos, quando Júlio finalmente conseguiu ficar sóbrio. Um programa de recuperação que funcionou, um empregador que deu uma chance, uma comunidade de ex-dependentes que o apoiou. Aos poucos, ele reconstruiu sua vida. Conseguiu um emprego estável, alugou um apartamento, começou a pagar suas dívidas. Não era uma vida glamourosa, mas era uma vida digna. Mesmo assim, ele não voltou. O medo ainda estava lá. O medo de que Conceição tivesse morrido, ou se mudado, ou simplesmente desistido dele. O medo de enfrentar o passado, de olhar nos olhos da mãe e ver a decepção que merecia. Então o que mudou? Perguntou Conceição. Por que você veio agora? Júlio hesitou antes de responder. Há 2 semanas, eu tive um sonho. Um sonho tão real que acordei achando que ainda estava nele. Eu estava caminhando por uma estrada escura, completamente perdido, sem saber para onde ir. E então, eu vi uma luz ao longe. Uma vela, brilhando no escuro. E eu soube, de alguma forma, que aquela vela era para mim. Que alguém estava me esperando. Ele olhou para a vela que ainda queimava no centro da mesa. Quando acordei, eu sabia o que tinha que fazer. Não podia passar mais um Natal fugindo.
Não podia deixar você morrer sem saber que eu estava vivo. Então eu peguei um ônibus, o mesmo tipo de ônibus que me levou embora há 25 anos, e vim para casa. Conceição olhou para a vela, depois para o filho. Eu acendo essa vela todo Natal desde que você partiu, disse ela. Às 8 da noite. E deixo queimar até a meia-noite. Para iluminar seu caminho de volta. Júlio começou a chorar novamente. Você esperou, sussurrou ele. 25 anos, e você esperou. Eu sou sua mãe, respondeu Conceição simplesmente. É o que mães fazem. A meia-noite chegou enquanto eles ainda conversavam. Em algum lugar da cidade, fogos de artifício começaram a estourar. Sinos de igreja tocaram. Vozes cantavam canções de Natal. Conceição levantou-se e foi até a janela, Júlio ao seu lado. Juntos, eles olharam para o céu iluminado por explosões de cor. Feliz Natal, mãe, disse Júlio. Feliz Natal, meu filho, respondeu ela. O primeiro de muitos. Eles se abraçaram diante da janela, duas silhuetas recortadas contra a luz dos fogos, enquanto a vela no centro da mesa finalmente se apagava. Não era mais necessária. O viajante havia chegado em casa. Os meses seguintes foram de reconstrução. Júlio mudou-se para a cidade onde a mãe morava, alugou um apartamento próximo, conseguiu emprego em uma oficina mecânica. Toda noite, jantava com Conceição. Todo domingo, iam juntos à missa. 25 anos de silêncio foram gradualmente preenchidos por conversas, memórias, planos para o futuro. Conceição sabia que não tinha muito tempo. Aos 78 anos, com a saúde cada vez mais frágil, ela podia sentir o fim se aproximando. Mas não tinha mais medo. Seu filho havia voltado. Ela podia partir em paz. O Natal seguinte, o de 2024, foi o mais feliz que aquela casa havia visto em décadas. A mesa estava posta para 6. Júlio havia trazido uma namorada, que por sua vez havia trazido os 2 filhos de um casamento anterior. Crianças corriam pela sala, decorando a árvore, enchendo o espaço de risadas que haviam estado ausentes por tempo demais. Conceição, sentada em sua poltrona, observando a cena, sentiu lágrimas escorrerem por seu rosto. Mas eram lágrimas de alegria. Lágrimas de um coração que finalmente estava completo. Júlio se aproximou dela e ajoelhou-se ao lado da poltrona. Obrigado, mãe, disse ele. Por nunca desistir. Por manter a vela acesa. Por me esperar. Conceição acariciou o rosto do filho, seu bebê, não importava quantos anos tivesse. Eu nunca duvidei, disse ela. Eu sempre soube que você ia voltar. Eu rezei por você todos os dias, cada dia dos 25 anos. E Deus me ouviu. Você não ficou com raiva? Perguntou Júlio. Com raiva de mim por ter partido? Com raiva de Deus por ter demorado tanto. Conceição pensou por um momento antes de responder. Raiva é um peso muito grande para se carregar. Eu preferi carregar esperança. E a esperança me trouxe você de volta. Naquela noite, depois que todos haviam ido embora, Conceição acendeu uma vela pela última vez. Não para iluminar o caminho de alguém, mas em agradecimento. Obrigada, sussurrou ela para o céu estrelado. Obrigada por ter cuidado dele quando eu não podia. Obrigada por ter atendido minha oração. E em algum lugar além das estrelas, ela tinha certeza, alguém estava sorrindo. Conceição faleceu na primavera seguinte, pacificamente, dormindo, com um sorriso no rosto. Júlio estava ao seu lado, segurando sua mão, exatamente onde deveria estar. No funeral, ele contou a história da vela. A vela que sua mãe havia acendido por 25 natais consecutivos, esperando por ele. A vela que havia aparecido em seu sonho, chamando-o de volta para casa. A vela que havia iluminado o caminho de um filho perdido de volta aos braços da mãe. Minha mãe me ensinou o que significa amar incondicionalmente, disse ele diante do caixão coberto de flores. Ela esperou quando qualquer pessoa razoável teria desistido. Ela acreditou quando não havia razão para acreditar. Ela manteve a porta aberta, a mesa posta, a vela acesa, durante um quarto de século.
Isso não é amor humano normal. Isso é amor divino, manifestado através de uma mulher comum que se recusou a perder a esperança. E assim, a história de Conceição e Júlio se tornou uma lenda na pequena cidade. A história da mãe que esperou 25 natais pelo filho que havia partido. A história da vela que nunca se apagou. A história do amor que não conhece limites de tempo ou distância. Todo Natal, desde então, a família de Júlio acende uma vela. Não porque alguém está perdido, mas para lembrar. Para lembrar que a esperança é uma chama que pode sobreviver às mais longas noites. Para lembrar que nunca é tarde demais para voltar para casa. Para lembrar que o amor de uma mãe, assim como o amor de Deus, não desiste, não abandona, não se apaga. E na pequena casa onde Conceição viveu, onde a mesa foi posta por 25 anos para um convidado que não vinha, agora há uma placa simples ao lado da porta. Esta casa acredita em milagres. Esta casa mantém a vela acesa. Esta casa sempre terá um lugar à mesa para quem precisa voltar para casa. Porque isso é o Natal, quando você tira as camadas de comercialismo e tradição. É uma história de espera. É uma história de esperança. É uma história de alguém que nunca desiste de trazer seus filhos para casa.